Primeiro, dia muito triste hoje, né? Eu queria me solidarizar com a família da jovem que foi assassinada, outro jovem que está ferido, estado grave, todos os professores, professoras, comunidade escolar, ao povo do Paraná e os educadores, quem, como eu, é apaixonado pela educação, por mais esse dia tão triste. Eu não acredito que seja a solução armar professores, armar funcionários de escolas, até porque a gente viu nesse exemplo de hoje que a entrada, dependendo da circunstância, ela pode até passar despercebida. Pelo que eu entendi, os relatos que me chegou, era um ex-aluno que, de forma muito, né, habilidosa, perspicaz, né, falou que estava indo buscar um histórico escolar e de dentro do banheiro já saiu atirando. Mesmo que tivesse um grupo armado de defesa na escola, não evitaria, talvez, a morte que aconteceu. Eu acho que é o contrário. Eu manifestei várias vezes isso em outros momentos e estou manifestando no dia de hoje. O Brasil necessita, novamente, como nós já fizemos no passado, de uma grande campanha de desarmamento. Está evidente que há um número muito grande de gente armada sem a mínima condição, sem a mínima habilidade, sem o mínimo estado psicológico, preparo para, né, poder portar uma arma de fogo. Então, cabe sim ao governo, cabe sim às lideranças políticas, cabe sim às igrejas, às entidades, às organizações se mobilizar e fazer uma campanha voluntária de desarmamento. Nós fizemos isso no passado e não foi com imposição legal, não foi obrigando ninguém, não foi coagindo ninguém. Isso não precisa impedir que existam competições de tiro, que as forças policiais estejam armadas, que aqueles que de fato têm empresas de segurança permaneçam armados. Então, eu acho que dá para achar um ponto de equilíbrio para você poder diminuir o risco de cenas tão lamentáveis como essa se repetir. Eu acho que são dois pontos a gente destacar para começar a conversa, né? O primeiro ponto é que claramente a gente está numa tendência de alta desses casos, né? O Brasil não tinha tradição nesses tipos de ataque, como a gente vê quase semanalmente nos Estados Unidos. Então, só para o pessoal que está em casa ter uma ideia, a gente demorou 10 anos para completar 5 casos, né? Contando do primeiro em 2002. E só de 2019 para cá já foram 18 casos. Então, e claramente a gente começou uma tendência de alta a partir de 2019, com um crescimento ainda maior a partir de 2022 e esse ano. E o outro ponto a se destacar é que esses casos, em geral, eles são muito parecidos. 100% dos autores, no caso do Brasil, são do sexo masculino, o que mostra que tem algo aí relacionado com masculinidade, misoginia e visão de mundo dos homens. E um comportamento também muito parecido, envolvendo gente, agressores que tinham relação prévia com essa escola, que é o caso, por exemplo, desse caso do Paraná, que é um ex-aluno, então, em geral, aluno ou ex-aluno. E, por fim, eu destaco que, em todos os casos, a gente tem aí um interesse desses agressores em fazer o ataque com arma de fogo, porque, obviamente, eles têm consciência de que esses casos levam ao maior número de vítimas. Então, a nossa análise que olha 25 casos desde 2002, mostra claramente que os ataques com arma de fogo eles geram 3 vezes mais vítimas fatais. Então, eles são muito mais letais quando esse agressor tem acesso à arma. E na nossa análise, a gente mostra que em mais de metade dos casos a gente consegue comprovar que a arma que esse agressor levou para a escola foi uma arma obtida dentro de casa. Então, obviamente, uma política aí dos últimos anos que facilitou e até estimulou pessoas a comprarem armas é algo que piora esse fenômeno dos ataques à escola. Então, acho que esse é um primeiro panorama inicial para a gente dar um primeiro panorama aí para quem está assistindo em casa. Vamos mudar de assunto porque a gente sabe que essa semana é decisiva também para o ex-presidente Bolsonaro, né? E ele, aliados, dão como certa a inelegibilidade do ex-presidente. Ele está preparando uma estratégia política, Carla. Que estratégia é essa?
Olha, Diego, eu estava conversando com alguns auxiliares do ex-presidente Bolsonaro e é isso, assim, já estão meio conformados com essa questão aí da inelegibilidade. E aí, o que o pessoal da ala política, né, a ala jurídica é um outro departamento, e aí vão tentar recursos, etc e tal, mas a ala política, a conversa que eu estava tendo com alguns deles, eles preparam, e aí eu achei curioso, que uma fonte falou assim, a gente está montando uma estratégia caravana Lula, assim, estilo caravana Lula, né, que é tentar percorrer o país aí com um discurso de vitimização, digamos assim, né? As caravanas do Lula começaram quando ele ainda estava preso em Curitiba, e aí o Haddad e outras figuras importantes do PT percorriam o país, né, entoando aquela campanha Lula livre, né, e depois, quando o presidente, o então ex-presidente, agora presidente Lula, saiu da cadeia, ele usou um pouco dessas caravanas também na pré-campanha, que nada mais é do que viajar pelo país, né? E aí o PL e alguns auxiliares do presidente estão tentando agora montar esse calendário de viagens pelo Brasil com esse discurso de que Bolsonaro seria aí, teria aí uma perseguição política e que esse julgamento no TSE tem um caráter mais político, e com essa estratégia de vitimização, né, assim, digamos. Aí só tem uma curiosidade que uma outra fonte que eu estava falando, eu perguntei, mas essas viagens o Bolsonaro vai fazer como, né, o mesmo estilo da campanha, tal. A motociata não dá para ter, por exemplo, né, um instrumento que o Bolsonaro usou bastante durante a campanha eleitoral do ano passado, mas ali ele usava todo o aparato da própria segurança da República para poder mobilizar e fazer essas motocicletas. Agora, como ex-presidente, ele até tem direito a uma segurança ali privada, né, alguns homens da Polícia Federal com ele, mas não dá para se montar uma motocicleta assim rápido. E aí tem uma dificuldade, né? Uma outra fonte que eu estava falando confirmou essa questão das viagens, né? E aí eu falei, então me passa aí os calendários dos próximos destinos, né, para a gente poder dar as informações mais detalhadas, e aí a fonte disse o seguinte, Diego falou assim, olha, a gente está preparando, vai ser essa estratégia, mas é no estilo caravana Lula, mas com o estilo Bolsonaro, ou seja, com um pouquinho de improviso em cima da hora. Bolsonaro tem aí aliados em vários estados, né? Tem aí no capital político grande, a gente lembra que as eleições foram bem divididas e tudo mais, e auxiliares políticos dizem que o ideal, o objetivo, a estratégia deles vamos usar isso para tentar fazer barulho nas ruas, colocando o Bolsonaro aí como uma vítima desse processo, né? Tentando colocar o Bolsonaro como uma vítima desse processo. Qual